Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos dar sequência à campanha de batalha espiritual, falando ainda da aliança de Deus com Abraão, mas agora na parte da batalha espiritual. E essa parte final agora, a quinta e sexta e sétima parte, ela é muito importante e ela tem muito a ver com a mensagem que está sendo pregada nessa semana, que é viver desenvolvendo o homem interior. Isso também ocorreu com Abraão, então por isso que ele venceu os abutres. Então por isso que nós falamos muito nessa semana do homem interior desenvolver, que vai completar domingo com a Santa Ceia, e coincidindo com essa parte final, vencendo os abutres. Então nós vamos ler agora uma parte que está em livro de Provérbio. Depois vamos recapitular lá em Gênesis, a aliança de Deus com Abraão, e também sobre o homem interior desenvolver. Então vamos ler primeiramente no livro de Provérbio, está bem no meio da Bíblia, o livro de Provérbio, Salmo, Provérbio, vai ser lido no capítulo 13 e vai ser lido o verso 12, que é a sequência como vencer os abutres, ou os urubus que atacaram Abraão para quebrar a aliança de Abraão com Deus. Então vamos ler Provérbios 13, a leitura, o verso 12. Nós vamos ler em duas traduções da Bíblia, a Bíblia Jerusalém e a Bíblia também King James, que é a Bíblia do inglês, que é muito usada também no português, mas na versão do entendimento da língua inglesa. Então vamos ler Provérbio 13, 12. Na Bíblia Jerusalém diz que aquele que espera muito a bênção e ela fica demorada, a tendência é enfraquecer o espírito, ou íntimo do espírito. Em outras Bíblias deve estar coração. Mas o desejo, o sonho que torna realidade é como árvore de vida. Na João Ferreira de Almeida tem também aqui a anotação: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Agora na Bíblia King James, aquele que espera, mas nada está ocorrendo, vai enfraquecendo o homem interior. Mas aquele que vê que o sonho está tornando realidade, é como ter a árvore da vida, ou a vida eterna. Então veja essa outra tradução. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, estão recapitulando Gênesis 17, todos já leram que Abraão foi obediente a Deus, fiel. Então Deus faz aliança com ele. A aliança de Deus com Abraão é a aliança que prefigura em Cristo. Jesus fez aliança com o Pai, é inquebrável. Mas os mesmos princípios que Deus usou com Abraão, ainda que foi por alegoria, por símbolos, porque Deus pediu a vaca, a cabra, o bode, pediu a ovelha e a pombinha, a rolinha, que eram princípios assim, apontando para Cristo. Mas se somos de Jesus, somos descendentes de Abraão. Então está lá em Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 3:29. Então quando Deus faz aliança com Abraão, porque Abraão já estava em obediência e fiel, aí Deus faz aliança com Abraão. Então aqueles elementos que Deus pediu, a vaca, que é levar a carga um dos outros, o bode ou a cabra, que não é atacar ninguém, nem acusar pecado de ninguém, mas levar o fardo dos outros, ou interceder pelo pecado, cobrir multidão de pecado, isso mantém aliança. Agora, se você acusar a pessoa, não leva a carga de ninguém, só pensa em si mesmo, a tendência é a aliança ir quebrando. E a ovelha é chamada ovelha obediente. Tem 3 tipos de ovelha: a ovelha obediente, a ovelha dorminhoca e a ovelha que não gosta da unção. Então ela fica sem a unção, e na hora que vem as moscas, bota ovo no nariz e entra para dentro e fica louca. A dorminhoca não gosta de acordar muito, e na hora do calor, aí vai beber água em qualquer lugar e acaba se contaminando. Mas a ovelha obediente, ela toda madrugada ouve a voz de Deus, íntima de Deus. Essa serve para o altar de Deus. Então a igreja que vai tornando gloriosa, basicamente ela vai tendo ovelhas obedientes,
pessoas que levam a carga um dos outros, pessoas que oram para cobrir multidão de pecado, e também a rolinha, que representa humildade e fidelidade à visão de Deus. O que é a visão de Deus? Posso morrer, mas eu morro crendo no que Deus mandou eu cumprir. Isso é fidelidade e humildade. Quando a rolinha, um casal, um morre, ou um dos casalzinhos, a fêmea ou o macho morre, aquela rolinha nunca mais arruma ninguém. É eterno amor. Isso ocorre na natureza. Então assim é o cristão. Quando você se apega a Cristo, a visão de Deus é para sempre com Ele. Não tem retroação, não retroage, é adiante, crescendo. Então isso Deus quer conosco. Mas o inimigo quer que a pessoa desista, se abale. E a pombinha é pureza da alma, mente pura, levar os pensamentos cativos a Cristo. Você nunca deve deixar a mente contaminar. Sempre falar assim: eu levo meu pensamento cativo a Cristo. Então isso vai produzindo a aliança. Mas veja bem que falamos, aí veio os abutres. Os abutres é os urubu. Deus não tirou os abutres ali da história. Abraão que teve que enxotá-los. Então o que foi relatado dos abutres? Então os abutres, durante 3 a 4 dias, nessa Bíblia que usamos muito, que é a Bíblia King James, que tem uma profundidade muito maior de estudo biológico dos urubu, afirma que provavelmente não foi só 3, 4 dias. Poderia ter chegado até 7 dias, os abutres voando ao redor da aliança de Deus com Abraão, até que Deus visitasse de novo Abraão. Alguns relatam que podia ser 3 ou 4 dias, mas vamos ficar no meio termo, como a Bíblia Jerusalém diz aqui, que de 3 a 4 dias os abutres atacaram Abraão. Então primeiramente os abutres ficam voando, procurando a carniça. Eles não aterrissam de uma vez, então demora mais de 1 hora quando encontra a carniça. Então foi ministrado. O cristão tem que orar todo dia, pelo menos 1 hora, vigiando. Jesus falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está forte. Se você parar de orar um dia, a raça adâmica vai aflorar de novo e o pecado vai aflorar. Mas se você vigiar e orar todo dia, os demônios não têm como te induzir ao erro, ao pecado, à sensualidade. Isso é mais do que certo, porque o inimigo tentará nessa sensualidade, que é uma arma que ele tem. Aí os abutres aterrissam e eles ficam longe. Aí foi ministrado, eles começam a crucitar. O urubu não canta, não tem som musical. Os urubus eles fazem ruído, grunhido, chama crucitar. E é quando isso vai tornando de noite, então dá um som arrepilante, um som ruim, um som assim de terror mesmo. Então isso era para amedrontar lá Abraão. Isso ocorre na natureza também. Então muitas vezes vem falatório, ou notícia ruim, ou palavra ruim. Mas a Bíblia declara: Deus procura adoradores. Em tudo nós devemos adorar a Deus. Na luta, na perseguição, na injúria, na calúnia, em tudo adora a Deus. Paulo falou em Coríntios: então eu vou gloriar nas injúrias, nas fraquezas, na necessidade. Aí você vence o falatório contraditório. Mas se você falar: está falando de mim, está me agredindo, estão inventando coisa, não deixe isso ocorrer. Os urubus vão fazer isso mesmo. Não que as pessoas sejam abutres, mas o inimigo, principados, fazem isso para você quebrar aliança com Deus. Porque você reclamar, blasfemar, partir para o tapa, então não está agindo como Cristo. Veja bem que depois os abutres, eles também começam a vomitar. Passa alguns dias ou um dia, e eles começam a bater asas no chão. E aquele cheiro de carniça deles, o vento vai soprar aonde estava Abraão. Isso também ocorre na natureza contra outros animais, para dar enjoo, mal-estar, para a dança de vômito da pessoa sair de lá, para eles atacar a carniça. O que é isto hoje? Então muitas vezes o inimigo começa a inventar situações chamadas mentira, engano. Então foi ministrado: enquanto tem mentira, ela prevalece, mas na hora que vem a verdade, a mentira acaba. Então você nunca pode ouvir só uma parte. Você tem que ouvir sempre as partes envolvidas, dentro da igreja, na sua família, em qualquer área. Sempre fala: estou ouvindo algo, mas não tome partido só porque ouviu a notícia, senão você acaba virando um mentiroso também, um criminoso. Até no julgamento humano,
Mesmo que a pessoa ainda confessou o crime, ele tem que ser ouvido, porque a lei dá a ampla defesa e o contraditório. Então, se você ouve algo da igreja e a pessoa já acredita, nem ouve a outra parte depois, então a pessoa acaba quebrando a aliança, fala, não quer saber de igreja, nem de pastor, esse bispo Júnior é ladrão. Aí as pessoas vão acreditando. O inimigo quebra a aliança aí, de ouvir o mal. Então a verdade triunfa. Mas por que Deus não deixa a verdade triunfar primeiro? Porque Deus precisa saber quem é fiel, quem é dedicado, quem quer realmente ouvir a voz de Deus. Porque se a pessoa se deixar levar por qualquer vento de doutrina, qualquer falatório, ele é muito suscetível, não serve para Deus. Mas se a pessoa fala, não, eu quero saber dentro da palavra, quero que o Espírito de Deus me mostre, tenha certeza, quero ouvir as partes, porque quem julga é Deus. Mas o inimigo sempre quebra um casamento dessa maneira, ouve só uma parte, ouve um lado, ouve só uma pessoa, ouve só um funcionário, ouve só um lado da história, e aí a pessoa enfraquece. Mas se a pessoa fala, não, tem duas situações, tem a mentira e a verdade, eu vou ficar com a verdade de Deus, e a verdade vai triunfar. Então tome muito cuidado, que o mundo é tenebroso. Se você não esperar em Deus, a mentira pode te dominar. A mentira é o engodo, é a opressão, é um disfarce. Mas a verdade, quando triunfa, a verdade triunfa, a mentira vai embora. E se der vazão à mentira, é doença, é sofrimento, é decepção. Então Abraão viu aquela situação de vômito de urubu, carníças abrindo a asa, porque onde ele estava, vento oriental soprava e via aquele cheiro ruim. E geralmente seria de 2.000 a 3.000 urubus que estavam ali ao redor daquela aliança, e era uma caatinga muito grande. Mas Abraão resistia. Ele falava, mas Deus falou a verdade, Deus falou que virá grande nação, não vou desistir, vou esperar em Deus, vou adorar o Pai. E ali ele mantinha a paciência em Deus. Então aí os urubus não viu o resultado. Na natureza eles partem para outro ataque. Os urubus faz desse jeito. Por isso que é princípio para demônios isso que ocorre. Muitas aves, muitos elementos da natureza são pegados por uns símbolos demoníacos. Não que eles são demoníacos, mas a forma que eles atuam é uma forma que o inimigo atua para causar o dano. Assim como também Deus usa animais na aliança. Por que Deus usou a vaca? Porque carrega carga. O bode, que ele chama bode expiatório, que é levado para expiar, assumir o erro do outro. A pombinha, não é pureza. A rolinha, que é humildade. Mas tem certos animais que é chamado os abutres, que eles são até naturalmente bons para a natureza, eles comem a carniça, mas há princípios espiritual que aplica como os demônios atuam contra o cristão. Depois foi ministrado que quando vai passando mais 1, 2 dias, os abutres começam a ficar inquietos, eles começam a brigar com o outro, arranca sangue, fura o olho do outro, para o outro voar, ou para a briga ir até onde estava Abraão. Ou seja, rolando de briga mesmo, de bicado, de arrancar pena, para ver se cria ali um clima de horror, de medo, de pavor, de confusão. Mas Abraão não se deixou intimidar. Então muitas vezes você vai enfrentar calamidades, situação mesmo de ódio, de briga, de confusão, de situação mesmo de penúria, na família, na igreja, no trabalho, no nosso meio social, na política, na cidade, a violência aumentando. Mas não quebre aliança. Fala, não, mas eu não vou me envolver com isso, eu vou orar, pedir misericórdia. O amor cobre multidão de pecado. E não se deixe levar, porque a estratégia dos abutres era aproximar da aliança. Aí aquela briga de urubu ia aproximando, e se Abraão fugisse de medo da violência, aí os outros abutres iam atacar. Então nós temos que enfrentar mesmo a situação, contenda, situação adversa, não se acovardar. Por que Deus deixa ocorrer isso? Porque muitas vezes vem a luta contra a igreja, contra você, contra o seu familiar. Aí na hora que as coisas apertam, tem pessoa que fala, eu não quero nem me envolver. Isso mostra covardia. Os covardes não entram no reino do céu. Quando a pessoa está servindo a Deus, fala, não, eu vou até o fim, eu creio na palavra,
creio no poder de Deus e não vou dar as costas na hora que a igreja precisa, na hora que o irmão precisa, na hora que a pessoa está sendo oprimida, agora que eu vou ajudar e orar. Mas é muito fácil sair na hora que vem a confusão, o ataque. Mas veja que Abraão não fugiu. Eu podia falar, eu não vou ficar aqui no meio dessa briga de urubu, que isso aqui ainda vai furar meu olho aqui, ainda vai vir uma garra aqui na minha cabeça. Mas ele ficou ali protegendo o holocausto. Então não se acovarde. Os tímidos, covardes, não entram no reino do céu. Tem pessoa que sai, não dá nem satisfação, e quando dá, já vem com tudo pronto. Isso é covardia. Na hora que mais precisamos das pessoas para orar, para ganhar alma, porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é briga contra o ser humano, é contra o demônio. E Satanás não quer ver ninguém no céu. Ele quer brigar uma igreja contra outra, irmão contra irmão, e as pessoas muitas vezes não enxergam que é os demônios que estão causando mal. E a pessoa, em vez de orar contra o mal, quer brigar com o ser humano. Aí é covardia. Mas Abraão não afastou da aliança. Por isso que quem é de Jesus, descendência de Abraão. Foi até falado, o céu mudou o nome, o céu chama seio de Abraão, porque Abraão deu exemplo. E nós falamos que cada vez que passava os dias, a luta de Abraão mais se agravava. É o que vai ocorrer agora para as duas últimas etapas. Por isso nós estamos falando muito de andar no Espírito. Gálatas, ou melhor, Efésios 3:20. Deus fará muito mais, mas segundo o poder que tem em nós. O Espírito Santo tem que corroborar no homem interior. Se o homem interior nos envolver, fica automático. Se o homem interior nos envolver, que é o nosso espírito recriado em Cristo, as bênçãos não aumentam. Veja então que vai passando os dias. Diz que algumas Bíblias dizem que mais de 7 dias, eu acho que era muito para Abraão. Por quê? Porque já estava para o 3º, 4º dia. Abraão não estava mais tomando água, Abraão não mais alimentava e nem dormia. E clinicamente, uma pessoa, o máximo, uns 3, 4 dias sem beber água, senão parozinho e dá desidratação. Alimenta pode até 7 dias. Mas sono, dificilmente alguém fica 3 dias, 3 noites sem dormir. Alguém aqui já conseguiu ficar 4 dias sem dormir? Ninguém? Já conseguiu? Então veja bem que é algo raro. Ficar 24 horas, 36 horas, 72 horas, sem abrir, sem fechar os olhos, sem dar sono, a pessoa vai dando uma convulsão mental. Fica desesperado, fica aflito mesmo. Mas Abraão não dormia, não comia nem bebia água. Por isso que já entra no desenvolvimento do espírito do homem interior, que para vencer essa parte das batalhas que vão seguir agora. Então veja bem que está lá em Efésios 3:20. O Senhor fará muito, mas segundo o poder que tem em nós. Então Paulo fala para os Efésios: vou pedir para o Espírito Santo corroborar no homem interior, no espírito recriado. Porque se o homem interior não desenvolver, a pessoa fica almático, qualquer coisa abala o homem interior, onde mora o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem pouco espaço dentro do homem interior, é pouca bênção. Mas se o homem interior aumenta, mais unção. Então por isso que é segundo o poder que tem em nós. Por isso que para ter mais bênção, você não tem que preocupar com as bênçãos, elas já foram dadas. O grande sentido de Abraão é porque ele parou de dar vazão ao homem adâmico e passou a esperar em Deus, passou a ter a visão espiritual. Por isso que ele não ficou ligado à fome, sede e sono. Mas veja o que os abutres fazem. Então os abutres começam a voar e ir embora. E fica um pouco de abutres ao redor do holocausto. É os abutres chamados de sacrifício. Eles têm uma ordem do urubu-rei de ficar ali até que desista Abraão de ficar ali. Ou o urubu morre ou Abraão morre. Então é os urubu de sacrifício. Porque se eles veem que a presa ou o guardador está indo embora, eles vão lá, comem e chamam os outros de volta. Isso ocorre na natureza. Então tem demônio que começa uma outra estratégia. Já que você não parou de orar, você está fiel, dedicado, fidedigno, então o inimigo vai começar a tentar atrasar as bênçãos. E aí por isso nós temos aqui em Provérbio: a esperança não cumprida
vai ficar triste, vai despertar tristeza e poderá matar o espírito, ou vai produzir vitória se a bênção vir, árvore de vida. Então veja que o inimigo, ele sabe que se a pessoa ficar vivendo triste muito tempo, ele vai acabar matando o espírito dele, e o espírito é o novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino do céu. Se o homem interior não desenvolver, ele vai sufocar. Aí vem a raça adâmica de novo. Raça adâmica é briga, nervosismo, e falar: não quer saber de igreja mais não, de servir a Deus, está muita luta. Ali que Abraão começou a confirmar mesmo a aliança, que ele não desistiria. Foi na hora que ele passou fome, sede e sono, e os abutres, muitos foram embora, e ficou aqueles que ficariam para morrer. Não iam embora também, um ou outro tinha que morrer. Então tudo indica que muitos abutres ali morreram, porque Abraão não desistiu. Então ali aqueles abutres também estavam com fome, com sede, estavam se deteriorando também, e perderiam as forças de voar e morreriam. Mas Abraão suportou. Como que Abraão suportou? Porque ele estava com fome, sede e com sono, porque o homem interior foi desenvolvendo também, como está em Efésios 3:20. O Senhor fará muito, mas segundo o poder que tem em nós. Então veja que a batalha espiritual tem muito a ver com o crescimento espiritual. As bênçãos de Deus tem muito a ver em mortificar o homem adâmico. O homem adâmico, você tem que lutar contra ele, resistir, orar no espírito. E veja bem, como que Abraão creu contra a esperança? Por que que a tristeza não dominou Abraão? Porque Abraão podia estar triste, falando: eu vou morrer de sede, minha língua está seca, está pegando até na boca, os lábios estão trincados, meu estômago está doendo já de muito dia, e não consigo mais, vou dormir aqui. Mas ele venceu. Quando a pessoa anda no espírito, ele vence isso. Como que Abraão fez? Como está lá em Romanos. Então Abraão começou a chamar a existência as coisas como já existissem. Então ele começou a pensar: veja meu filho nascido, já vejo meu filho herdeiro, e o nome dele é Isaac, já vejo brincar com ele, já vejo ele crescendo, já vejo ele casando, tendo filhos, já vejo as minhas nações multiplicando. Então ele estava chamando a existência aquilo que não existia. Assim você vence também doença, opressão, desengano, perturbação. Você tem que já se ver sarado, curado, abençoado, liberto. E aí a raça adâmica não vai te dominar, porque a raça adâmica é tristeza. A tristeza traz dúvida. A dúvida fala: não, você vai morrer, não tem mais chance não, acabou seu casamento, acabou seu emprego, e você não tem mais chance nenhuma. Então esses abutres, esses principados da tristeza, eles atacam para fechar o máximo que puder as bênçãos que são prioridades para nós. Para Abraão, qual que era a prioridade? Água, comida e sono. Então eles ficaram ali. Se Abraão dormisse, eles atacavam. Se Abraão saísse para beber água, eles atacavam. Se Abraão procurasse comida, eles atacavam, porque Abraão não podia comer do holocausto de maneira alguma. Então Abraão tinha que esperar, mas ele começou a chamar a existência as coisas como já existissem. Então a tristeza não dominou ele, mas a tristeza tem um sinal. A tristeza pode ser sinal que a bênção está chegando, mas ela pode ser a derrota, você morrer no meio do caminho. Tem muito cristão que serve a Deus, mas muitas vezes chega nessa fase, fala: não aguento mais, é luta, é labuta, não estou suportando mais, está muito difícil. Aí a pessoa entrega os pontos. É onde a aliança vai se quebrar. A pessoa até orou, até buscou, até creu, mas por isso que para ter aliança de Abraão, começa a andar no espírito. Ou seja, o homem interior tem que desenvolver, tem que sujeitar a Deus. E o homem interior, ele desenvolve dessa maneira, de você falar: eu estou vendo já a bênção, já vejo o milagre, já estou me vendo ao redor da mesa com a minha família todo salvo. Você já tem que declarar, ver a visão, a palavra, ver o milagre, chamar a existência. Veja, tem em Romanos, Deus chama a existência como já existisse. Aí a tristeza não vai te dominar, os urubus vão morrer e você vai passar para outra fase. Então Abraão notou que passou mais aquele dia, aqueles abutres começou ali a cair pelo chão,
não voava mais e já estavam moribundos. Mas aí Deus não falou ainda. Ainda tem mais duas fases, que é outros ataques que os principados vão dar de forma fulminante para ver se anula ou quebra a aliança, porque tem a sexta e a sétima etapa. Mas passando na quinta, você vai ver que a sexta e a sétima, mesmo que vai ser algo fulminante, mais fácil você vai vencer. Então quem é de Jesus é descendência de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Gálatas 3:29. Então a pessoa pode falar, mas é muito difícil então ser de Jesus, porque tem que agir como Abraão. Então a batalha de Abraão foi contra os urubu, foi prefigurado, mas para nós é princípios espiritual. Mas venceremos se cumprir a palavra. Veja, se você adorar, se você for fiel, dedicado, não for hipócrita, nem fingido, nem uma pessoa covarde, mas ter prazer em Deus, dedicado, não desistir de Deus, ver a luta que vier, ame a palavra, adore, seja dedicado, mantenha aliança, ore contra o pecado, não acuse ninguém, leve a cargo dos outros, humilde, seja aquele que serve, a mente leve ela cativa a Cristo. É aliança, e essa aliança ela tem que ser mantida até Jesus voltar, ou se você partir para a glória dele. Mas se no meio do caminho a aliança estiver quebrada, vai ser uma dificuldade muito grande, que Deus tem falado a sua palavra, de agradar a Deus. Por isso que o céu, como que se chama o céu? Porque céu de Abraão, porque é a característica de Abraão. Para ir no céu é aquilo que Abraão fez na terra. Se somos de Jesus, descendência. Descendência quer dizer aqueles que têm a característica de Abraão. Então Jesus consumou a aliança, porque as alianças se quebravam, mas Jesus veio e não quebrou mais a aliança. Em Abraão foi feito prefigurado, mas os outros descendentes já quebraram a aliança. A hora que chegou lá em Esaú, que já era neto, a aliança já espatifou toda. O que Esaú fez? Esaú vendeu a primogenitura de Abraão por um prato de lentilha. Preferiu a mulherada, sexo prosmíscuo, falou: eu quero a riqueza do meu pai, eu quero o dinheiro de Isaac, meu pai, e a herança do meu avô Abraão, não quero nem saber que Deus falou com ele. Ele vendeu a primogenitura, a aliança se quebrou ali. Aí pelo menos Jacó, que não era nem o herdeiro, porque a herança era patriarcal, Jacó lutou e Deus passou a herança para ele, e virou Israel. Mas ao longo da história, a aliança se quebrou várias vezes, ao ponto no tempo de Jeremias, só ficou ele, é chamado profeta das lágrimas, e ele lutava para manter a aliança de Deus com Abraão, com Israel, e o povo preferiu ouvir outros profetas, e foi todo mundo preso e levado cativo para a Babilônia. O único que manteve a aliança foi Jeremias. E ao longo da história foi quebrando. Aí então Jesus veio para pagar de uma vez por todo o preço do pecado. Mas os princípios da aliança é esses: a vaca, o carneiro, a cabra, o bode, a rolinha, a pombinha. E os abutres é os demônios atacando. Abutre é sinal de principado demoníaco, que temos que lutar, como Paulo escreveu: o mundo é tenebroso. Se você parar de atacar o mal vai te atacar. E vai chegar em certo momento da aliança que, se você não andar no espírito, ela vai se quebrar. Veja que Abraão só conseguiu vencer a fome, a sede e o sono na quinta etapa de ataque. Mas ele falou: não vou, eu prefiro morrer de fome, de sede, e mesmo que eu ponha uns palitinhos no olho para ficar aberto, não vou dormir. Então ele resistiu ao homem adâmico. Por quê? Porque na mente dele ele estava chamando a existência as bênçãos. Quem morreu primeiro foi os abutres, e Abraão se manteve. Então hoje nós vamos orar para isto, para que você entenda que a esperança não cumprida, a tristeza vai te corroer. É um ataque demoníaco. Mas se você desenvolver o homem interior, não há motivo de tristeza. Então muitas vezes passamos ataques de todo lado. Talvez o que mais passamos é esta quinta etapa, a sexta e a sétima, que vamos pregar ainda. O ataque demoníaco
para desistir, falar, mas está demorando o avivamento, as bênçãos. É quando pensamos que tem muitos já para ajudar, um sai, outro desiste. Mas eu sempre falo, eu estou vendo a multidão de pregador, de pastor, de ungido, de fiéis dedicados, cheio da unção de Deus. Veja a multidão da igreja gloriosa. Então o inimigo pode tentar de toda forma, mas temos que chamar sempre a existência, as coisas como já existissem, e assim a palavra vai cumprir. Eu me lembro que muito tempo atrás eu estava lendo um pequeno livro, chama Quarta Dimensão, e foi uma leitura que muito Deus trouxe uma iluminação dessa passagem. O que é a quarta dimensão? É um pregador, o Yong-Soo, que ele estava na Coreia, e houve lá a guerra da Coreia do Norte, do Sul, tanto é que tem uma comunista e uma democrática. E então, depois da guerra, lá em 57, começou a ter avivamento, as igrejas, mas ele não tinha carro, não tinha nada para visitar os irmãos, tudo pobre, não tinha nem como ter oferta. Ele então queria uma bicicleta. Então ele escreve no livro dele: Senhor, nem que seja uma bicicleta Philips velha, uma bicicleta para me andar eu quero. Então ele falou para os irmãos, ele pregava: logo eu vou ter uma bicicleta, logo eu vou ter uma bicicleta Philips de tal data, mesmo que é velha, mas logo os irmãos vão ver eu andar de bicicleta e vou visitar os irmãos longe. E os irmãos falam: mas aonde vai vir dinheiro para comprar? Isso aqui é bicicleta que vem lá na Inglaterra, e como que vai ter isto? E os irmãos perguntavam, ele relata no livro dele, e é essa parte que ele usa, de chamar a existência as coisas como já existissem. Então não tinha bicicleta, tinha carro, mas ele pediu, porque Deus fará segundo o poder que tem em nós. Então as pessoas perguntavam, falavam: a bênção está vindo, a bênção está sendo gerada dentro de mim, em breve vai vir a bênção. Ele não desistia, não desanimava, e quando menos esperava, aportou lá em Seul um missionário da Inglaterra, que trouxe a bicicleta dele para o pastor, porque ele trouxe a dele nova, que era até motorizada. Falou: vim trazer essa minha para você, que Deus mandou. Então veja bem, a visão cumpriu. Deus trouxe a existência, mas ele poderia ter pedido a novinha e ver do jeito que ele pediu, velha, bicicleta Philips e de segunda mão. Se ele tivesse, ele mesmo fala, se ele tivesse pedido então uma novinha da fábrica, Deus traria. Por isso que tem que tomar cuidado quando ora, para não vir perturbação. Tome cuidado quando você ora para o casamento, para a vida amorosa, porque se você orar, o inimigo ouvir, pode também interferir, ou até vem como você quer. Mas se você orar como está no coração de Deus, vem o que está no coração de Deus. Está lá em Romanos: o Senhor tem o seu Espírito que entra no coração de Deus e sabe orar como convém. Se não orar no homem interior, se o Espírito não estiver forte, ora à torta direito e depois vai se decepcionar, e vem coisas que poderia ser melhor. Então é necessário desenvolver o homem interior. Mas o assunto mais é a batalha, porque esse assunto do homem interior vai terminar domingo na Santa Ceia. Mas quando vem a tristeza, você está mais próximo da bênção do que a derrota. Veja bem, o 5 está mais perto do 7, ou o 5 está mais perto do 1? Do 7. Então a tristeza está lá no 5, na fase 5. Os abutres querendo que Abraão saia para beber água, comer ou dormir, mas ele resiste. Mas vem a tristeza, da fome e da sede. Mas se você começar a chamar a existência as bênçãos, você está mais próximo da vitória do que retroagir. Mas muitas vezes a pessoa dá vazão à tristeza, mas está sofrível, está demorando, eu estou morrendo, está piorando, está ficando mais difícil. É o ataque demoníaco, é o abutre tentando quebrar a aliança. Mas chama a existência. Está doente? Chama a existência, já veja a cura, veja o milagre, veja o meu corpo sarado, restaurado. Chama a existência, declare a palavra de Deus. Não deixe a tristeza dominar, que você vai ter vitória, contanto você esteja realmente em aliança de Deus com Abraão. Mas veja bem, se somos de Jesus, descendente de Abraão. Então se você tem Jesus mesmo, crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, isso vai cumprir na sua vida. Agora, quando a pessoa não
está aliançado mesmo com Deus, a tendência é o inimigo quebrar a aliança. Quando a aliança se quebra, fica uma pessoa que crê, mas vai se arrastando em rebelião, em discussão, em opressão, vai surgindo heresias, doutrinas contraditórias, que o inimigo vai atrapalhando a aliança com Deus. Mas se manter a aliança, ela vai levar a Cristo. Então esta é a visão da igreja tornar gloriosa. Então esta é mais uma etapa da revelação da aliança de Deus com Abraão, que Deus tem dado para o ministério ir adiante. Então vamos orar agora para você entender. Se você está triste, você tem uma decisão a ser tomada. Você está mais próximo da bênção do que imagina. Mas se você deixar a tristeza corroer, você vai retroagir e vai perecer. Porque esses demônios da tristeza, ou que influencia a tristeza, eles são violentos. Tanto é que no mundo natural eles não têm nada a perder, eles morrem para que a pessoa desista. Mas Abraão não desistiu, o abutre morreu. Então na próxima etapa você vai ver outras situações que ocorrem, e na sétima etapa aí você vai ter uma visão tão clara da aliança de Deus com Abraão, que eu creio que você não desiste mais. Então isso temos aprendido ao longo da palavra, da pregação, da ministração, da mensagem. E esta visão, já muito eu falava a liderança, mas parecia que entrava no ouvido e saía no outro. Preferiam ouvir outros do que a palavra. Por isso que eu falo com os irmãos, tem dia que eu acho que eu passei igual Jeremias, ou seja, profeta das lágrimas. Falava da aliança de Deus e preferia dar ouvido a outros profetas. Mas estamos a cumprir a ordem de Deus. Então que você tenha a visão, se é de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, vamos orar, renovando a aliança com Deus, enxotando os abutres. E se você está triste, você tem uma opção, saber que você está mais perto da bênção do que nunca. E se retroagir, é derrota certa. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, prosseguimos a esta campanha de batalha espiritual, de guerra espiritual, que é vencendo os abutres, prevalecendo nesse mundo tenebroso. Pai querido, Pai amado, a palavra é verdadeira, Senhor, que morar no céu é ir para o seio de Abraão, e quem é de Jesus é descendente de Abraão. Abraão prefigurou Cristo na aliança, e o grande sentido da aliança de Abraão, que Deus mostrou há tempos atrás, foi que Abraão, ele também lutou contra a raça adâmica, o homem caído, porque senão ele não ficaria ali com fome, com sede, nem com sono, dias e dias. Ele já teria largado aquele holocausto de lado, mas ele resistiu. Por isso que quem é de Jesus é descendência de Abraão, porque ali prefigurava a vitória dele. Ele desenvolveu o homem interior, o novo espírito recriado em Cristo. Ali já estava prefigurando que ele tinha um novo nascimento, o homem interior. E quando a pessoa chama a existência as bênçãos, ele vence as doenças, o desengano, a pobreza, a miséria, a degradação, porque a palavra se cumpre. Mas se ele der lugar à tristeza, é opressão, é dor, é só ver derrota, é só ver impossibilidades, é só ver situação de derrota. Senhor, há muito temos falado a obra de Deus sobre esta aliança, mas, ó Senhor, muitas vezes sentimos como o princípio de Jeremias, não que temos o mesmo a unção dele, mas sentimos como é triste quando Deus dá uma ordem e as pessoas preferem quebrar a aliança de que seguir a Deus e dar ouvido a outros ensinos contraditórios, e acaba quebrando a aliança com Deus. Tenha misericórdia, Senhor, e que o Teu Espírito nos ajude, que fortaleça o nosso homem interior, para dia após dia compreender a largura, altura e profundidade do amor de Cristo. Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda obra demoníaca, todo poder das trevas, todo espírito demoníaco,
Saia em nome de Jesus, que muitos estão cedendo da verdade. Se alguns não querem, tu tem o teu remanescente, porque no céu é seio de Abraão, e aqui na terra tu quer encontrar aqueles que prefiguravam em Abraão a aliança de Deus com Cristo. Espírito de Deus nos ajuda a irmos adiante, abençoa a todos os presentes, a todos os fiéis, e renovamos este voto. E aborrecendo o homem adâmico, ó Espírito de Deus, opere poderosamente nesta noite, que a igreja venha prevalecer dia após dia, vida abundante a todos, que ninguém quebre aliança com o Pai, porque a aliança que se deteriora é difícil renová-la. Ocorreu com Esaú depois quis buscar de novo, e nem com lágrimas Deus aceitou mais. Como está em Hebreus, e já é na nova aliança, Abraão tinha os seus herdeiros. Quando chegou em Esaú, mesmo que ele quis depois de volta, com lágrimas, arrependido, Deus não aceitou mais. Senhor, e assim pode ocorrer com muitos cristãos, vão quebrando aliança e servindo a Deus da maneira que querem, e depois mesmo com lágrima não vai adiantar mais, porque para ir para o céu o princípio é entender o que é o seio de Abraão. Bendito o nome de Jesus. Senhor, confirma tão grande avivamento sobre o teu povo, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo revela 8 pessoas que a tristeza está instalada em você, mas não desespere. Muitas vezes a tristeza quis instalar na minha vida e sempre tenta, mas começa a chamar a existência às bênçãos, renove na palavra, ore, interceda, veja o invisível, veja a visão, veja o milagre, veja o dinheiro prosperando, não como amor ao dinheiro, veja as bênçãos, que logo os abutres vai perder força. Então a tristeza está mais próxima à bênção do que à derrota. Agora, se a esperança não cumprida, mata o espírito mesmo. Mas se você chamar a existência, por isso que Abraão creu contra a esperança, não está lá em Romanos 4. Então você que está meio abatido, triste, boa coisa está na sua vida, uma chance de você passar adiante e mostrar que está aliançado mesmo com Deus. Então muitas vezes a tristeza é um sinal, é um alerta para você ir adiante, um alerta para tomar cuidado, que pode ser uma derrota total, mas é um sinal de vitória também, de chamar a existência as coisas como já existisse. É o grande remédio da depressão, é o grande remédio da ansiedade, é chamar a existência às bênçãos. Mas a tristeza vai dominando, vai levando a pessoa para a miséria. Os abutres quebram a aliança. O triste, ele chuta o balde, ele desespera, ele xinga, ele blasfema, ele briga com Deus e vai se derrotando. Mas você, Deus tem lhe chamado a igreja gloriosa para ir adiante. Você vai notar que hoje você vai sair daqui com a mente tão em paz, feliz, que logo você vai ver coisas impressionantes ocorrendo. Porque quando Deus falou que quando muitos entenderam o que é a aliança de Deus com Abraão e vivê-la, você vai ver todos os sonhos cumprindo, como a pastora já ministrou, e mais ainda daquilo que Deus tem vai cumprir, porque o que você ouviu nos domingos é o início do sonho de Deus, porque na realidade os sonhos são cada vez aumentados, aumentando, melhorando. Aquilo que ninguém viu nem imaginou, Deus reserva os que o amam. Então você que está sentindo abatido, decepcionado ou triste, vem aqui à frente, vamos orar para isso ir adiante, a vitória. Não quer dizer que nunca vai ter mais uma tristeza, mas aí você se alerta. O inimigo quer quebrar a minha aliança, mas eu vou chamar a existência, vou resistir, vou desenvolver o homem interior. Por isso que Abraão venceu a fome, a sede e o sono. Nessa Bíblia de Jerusalém diz que foi de 3 a 4 dias. Na Bíblia Monfate, que nós lemos também, indica que durou quase 7 dias aquela situação de Abraão fazer o holocausto e Deus não responder nada. Mas na hora que cumpriu o período, aí Deus operou a visão, veio o sono em Abraão e ele viu a visão completa de Deus. Então assim é a igreja gloriosa.